O Brasil inteiro estava ligado na TV. Era uma noite de domingo e um evento especial prometia esquentar as discussões políticas do país. A maior emissora do Brasil havia anunciado durante toda a semana um debate inédito. O Brasil que queremos, tradição ou mudança? O confronto prometia reunir duas figuras completamente opostas, representantes de mundos diferentes, mas igualmente influentes. De um lado, Nicolas Ferreira, deputado federal, um dos rostos mais populares da nova direita conservadora. Do outro, um nome inesperado para um debate político, Fábio Júnior. O cantor, um verdadeiro ícone da música brasileira, era amado por diferentes gerações. Sua carreira de décadas o tornara uma das figuras mais queridas do país. Mas naquela noite, ele não estava ali para cantar. Nos últimos tempos, Fábio havia começado a se posicionar politicamente, associando-se a pautas progressistas e defendendo bandeiras da esquerda. O grande trunfo da emissora era justamente esse: colocar um artista carismático e popular frente a frente com Nicolas, apostando que o apelo emocional e a experiência de palco de Fábio seriam suficientes para encurralar o deputado. O público já estava preparado para assistir ao espetáculo, e nos bastidores, a produção tinha um plano bem definido. O objetivo era expor Nicolas e enfraquecer sua imagem diante da audiência nacional. O programa seria ao vivo, sem cortes e com interação direta da plateia. Para muitos, parecia um confronto desigual. Afinal, Fábio Júnior tinha décadas de experiência diante das câmeras, enquanto Nicolas, apesar de acostumado a debates acalorados, enfrentava ali um adversário improvável e uma plateia contra ele. O relógio marcava 21 horas quando as luzes do estúdio se acenderam. O apresentador, um jornalista veterano e conhecido por sua postura aparentemente neutra, abriu o programa com um sorriso profissional. Boa noite, Brasil! Hoje temos um programa especial, um debate que promete mexer com os ânimos do país. Dois convidados de peso, com visões muito diferentes sobre o futuro do Brasil. De um lado, o deputado federal Nicolas Ferreira, defensor dos valores conservadores e da liberdade econômica. Do outro, um dos maiores artistas da nossa música, um homem que há décadas emociona o público com suas canções e que tem falado cada vez mais sobre inclusão e direitos sociais, Fábio Júnior. A plateia aplaudiu com entusiasmo quando Fábio Júnior entrou no palco. Ele acenou para o público, sorriu e fez o gesto do coração com as mãos, um de seus clássicos símbolos. O público o adorava. Nicolas entrou logo em seguida, caminhando com tranquilidade. Sua expressão era serena, sem hesitação. Ele sabia que aquela não era apenas uma conversa amigável. Era um campo de batalha narrativo, e ele estava preparado. Os dois se cumprimentaram com um aperto de mão rápido e sentaram-se na bancada, cada um em seu lugar. O apresentador prosseguiu. O tema de hoje é O Brasil que queremos, tradição ou mudança? Vamos falar sobre política, sociedade, cultura e o papel do Estado. E eu já começo com a primeira pergunta. Fábio, você tem uma trajetória brilhante na música. O que te motivou a entrar nesse debate político? Fábio Júnior respirou fundo, ajustou o microfone e começou. Olha, cara, eu sempre fui um cara que fala de amor. Eu vivi esse país, vi ele crescer, mudar. Mas, ultimamente, eu vejo um Brasil que está se dividindo, gente atacando gente, gente perdendo direitos, uma intolerância absurda. E eu pensei, eu não posso ficar quieto. A gente precisa falar de amor, inclusão, respeito. Eu acho que a gente tem que construir um Brasil onde ninguém tenha medo de ser quem é. A plateia respondeu com um longo aplauso. O tom emocional da fala já era esperado, e a produção sabia que essa era uma estratégia eficaz. O apresentador virou-se para Nicolas. Deputado, você defende valores conservadores e fala muito sobre liberdade. Mas como responde ao que o Fábio disse? O Brasil não precisa de mais união e menos polarização? Nicolas pegou o microfone com calma e sorriu. Fábio, eu respeito sua história e sua contribuição para a música brasileira. Mas tem uma diferença entre falar de amor e entender política. Eu também quero um país mais justo e próspero. Mas o que divide o Brasil não são as opiniões diferentes.
O que divide o Brasil é a tentativa de um lado impor a sua visão como a única correta. O verdadeiro problema não é falta de amor. É excesso de Estado, excesso de controle, excesso de gente querendo decidir a vida dos outros. A resposta foi certeira. Parte da plateia murmurou, outra parte ficou em silêncio. O apresentador percebeu que aquele embate prometia muito mais do que apenas trocas de elogios. Ele sorriu e ajustou os papéis na mesa. Parece que temos uma grande conversa pela frente. Vamos continuar esse debate depois do intervalo. As câmeras focaram nos rostos dos dois debatedores. Fábio Júnior mantinha seu carisma natural, mas seus olhos mostravam que ele não esperava uma resposta tão firme logo de início. Nicolas, por outro lado, permanecia tranquilo. Ele sabia que aquela era apenas a primeira rodada. O Brasil inteiro aguardava o próximo bloco. As luzes do estúdio se acenderam novamente. O intervalo havia dado à produção tempo suficiente para reorganizar as câmeras, ajustar o roteiro e, principalmente, para que o apresentador revisasse sua estratégia. O plano ainda estava de pé. Nicolas deveria ser desestabilizado ao vivo. O apresentador ajeitou o microfone e retomou a condução do programa. Voltamos ao vivo para o grande debate da noite. No primeiro bloco, ouvimos Fábio Júnior falar sobre sua visão de um Brasil mais unido e inclusivo. Agora, eu quero aprofundar essa discussão. Deputado Nicolas Ferreira, muitos jovens do país te acompanham, mas também há uma preocupação com o tom da sua retórica. Você não acha que um discurso tão rígido pode acabar afastando pessoas em vez de aproximá-las? Nicolas não hesitou. Pegou o microfone, cruzou as mãos sobre a mesa e respondeu com tranquilidade. Eu acho engraçado como sempre tentam dizer que a direita tem um discurso rígido. Mas me diz, quando foi a última vez que alguém da esquerda foi criticado por um discurso agressivo? Quando um artista progressista defende suas pautas, ele é chamado de corajoso. Quando um conservador fala de valores e liberdade, ele é chamado de extremista. Essa diferença de tratamento precisa acabar. A plateia murmurou. A resposta direta mostrava que Nicolas não iria cair na armadilha de se justificar. Fábio Júnior viu uma brecha e entrou na conversa. Mas Nicolas, espera aí. Você fala de liberdade, mas e a galera que não tem as mesmas oportunidades? A gente sabe que o Brasil tem desigualdades enormes. Como você espera que um menino pobre, nascido na periferia, tenha as mesmas chances que um garoto que cresceu com tudo à disposição? A plateia aplaudiu. O argumento era emocional, e a produção sabia que Nicolas teria que ter muito jogo de cintura para respondê-lo sem parecer insensível. Nicolas inclinou-se levemente para frente. Ele sabia que precisava ser cirúrgico. Fábio, eu entendo sua preocupação, mas a pior desigualdade não é a financeira. É a desigualdade de oportunidades criadas pelo próprio Estado. O problema do Brasil nunca foi falta de dinheiro, foi corrupção e má gestão. E sabe o que é pior? Aqueles que dizem defender os pobres são os mesmos que vivem em mansões e desviam bilhões da educação e da saúde. Se o governo fosse realmente eficiente, depois de décadas de políticas assistencialistas, já não deveríamos ter resolvido esse problema? Um silêncio desconfortável pairou sobre a plateia. O público, que inicialmente parecia todo a favor de Fábio Júnior, agora começava a refletir. O apresentador percebeu que precisava recuperar o controle. Mas, Nicolas, você defende um governo que cortou investimentos em cultura e educação. Como podemos falar de liberdade quando a própria juventude está perdendo acesso ao ensino e ao conhecimento? Fábio Júnior aproveitou para reforçar. Exatamente. Cultura e educação são tudo, cara. O Brasil precisa investir mais nisso e não menos. Senão, a gente vira um país sem alma. Nicolas sorriu. Ele já esperava essa linha de ataque. Fábio, você viveu o auge da música brasileira. Sabe o que é ter liberdade artística. Mas me responde. Naquela época, para fazer sucesso, você precisava de autorização do governo? Precisava seguir uma cartilha ideológica para ser promovido? Hoje, qualquer artista que não repete o discurso da esquerda é cancelado, boicotado, ridicularizado. Isso não é cultura livre. Isso é um sistema aparelhado
que usa dinheiro público para transformar cultura em militância política. A plateia reagiu com surpresa. Parte começou a aplaudir, enquanto outra ainda tentava processar a resposta. O apresentador percebeu que Nicolas estava ganhando espaço no debate, então decidiu mudar de estratégia e colocar o deputado contra a parede de uma forma diferente. Nicolas, já que estamos falando de liberdade, quero entrar em um ponto polêmico. Você critica políticas de cotas, defende o armamento da população e questiona pautas progressistas. Não acha que isso pode ser visto como uma forma de intolerância? Nicolas pegou o microfone e respirou fundo. Ele sabia que aquele momento definiria os rumos do debate. Intolerância, para mim, é quando apenas um lado pode falar. Mas, já que você tocou nesse ponto, eu quero perguntar algo para o público. Quando foi a última vez que alguém de direita pôde expressar sua opinião sem ser atacado? Eu falo de família, sou chamado de homofóbico. Falo de segurança, sou chamado de fascista. Falo de meritocracia, dizem que sou elitista. Mas quando a esquerda debocha da fé cristã, ataca empresários e tenta silenciar quem pensa diferente, ninguém fala nada. Quem realmente está promovendo a intolerância aqui? Dessa vez, a plateia não ficou calada. Um grupo começou a bater palmas. Outra parte, visivelmente desconfortável, apenas olhava ao redor. O apresentador percebeu que a estratégia inicial não estava funcionando como esperado. Nicolas não só se defendia bem, mas estava virando o jogo. Nos bastidores, a produção do programa começou a se preocupar. Falo de segurança, sou chamado de fascista. Falo de meritocracia, dizem que sou elitista. Mas quando a esquerda debocha da fé cristã, ataca empresários e tenta silenciar quem pensa diferente, ninguém fala nada. Quem realmente está promovendo a intolerância aqui? Dessa vez, a plateia não ficou calada. Um grupo começou a bater palmas. Outra parte, visivelmente desconfortável, apenas olhava ao redor. O apresentador percebeu que a estratégia inicial não estava funcionando como esperado. Nicolas não só se defendia bem, mas estava virando o jogo. Nos bastidores, a produção do programa começou a se preocupar. O público em casa estava dividido, e os primeiros comentários nas redes sociais já mostravam que o debate estava tomando um rumo inesperado. Fábio Júnior, pela primeira vez na noite, parecia sem palavras. O clima no estúdio havia mudado. O que antes parecia um confronto controlado começava a fugir das mãos da produção. Nicolas Ferreira não apenas se defendia bem, ele começava a dominar o debate. Fábio Júnior, percebendo que precisava recuperar o terreno perdido, decidiu mudar de estratégia. Ele se inclinou para frente, encarando Nicolas diretamente. Cara, eu entendo que você tem suas convicções, mas você já tentou se colocar no lugar do outro? No lugar de uma mulher trans que sofre preconceito? No lugar de um jovem negro que tem medo de sair de casa? A gente não pode fingir que esses problemas não existem. A plateia aplaudiu com entusiasmo. Dessa vez, Fábio apostava no apelo emocional, tentando mostrar Nicolas como alguém insensível às minorias. O deputado pegou o microfone e sorriu de canto. Fábio, eu acredito no indivíduo, não em divisões de grupo. A esquerda sempre quer colocar as pessoas em caixinhas. Mas sabe qual é o problema disso? Quando você divide a sociedade dessa forma, cria-se uma mentalidade de vítima. O jovem negro da periferia não precisa de pena. Ele precisa de liberdade para empreender e crescer sem depender do Estado. E sobre mulheres trans, eu respeito qualquer pessoa. Mas o que eu não aceito é que ideologias sejam empurradas goela abaixo na sociedade. A resposta de Nicolas pegou muitos de surpresa. Ele não caiu na armadilha, ao contrário, trouxe a discussão para o campo da liberdade individual, desviando do rótulo que tentavam impor a ele. O apresentador, agora visivelmente tenso, percebeu que Fábio Júnior estava ficando sem argumentos. Ele precisava agir rápido. Nicolas, você fala muito sobre liberdade, mas o seu campo político defende censura contra artistas, jornalistas e até influenciadores. Isso não é contraditório? Nicolas olhou fixamente para ele e respondeu com firmeza. Eu sou contra qualquer censura. O problema é que hoje só um lado pode falar. Se um conservador critica a esquerda, ele é processado, censurado, tem redes sociais derrubadas. Agora, quando atacam cristãos,
Debocham do agro e ridicularizam quem pensa diferente. Ninguém faz nada. Liberdade tem que valer para todo mundo, não só para um lado. A resposta fez a plateia reagir de forma mista. Pela primeira vez, parte do público que estava calado começou a aplaudir. O debate agora estava completamente fora do controle da emissora. O estúdio já não era o mesmo. O que começou como um debate cuidadosamente planejado para pressionar Nicolas Ferreira, agora estava fora do controle. Nos bastidores, produtores olhavam nervosos para as telas que exibiam a repercussão online. Hashtags como Nicolas Massacra e Fábio Despreparado subiam rapidamente no Twitter. O apresentador, tentando retomar o controle, interrompeu. Vamos encerrar esse debate com uma mensagem de união. O Brasil precisa de diálogo, não de divisão. Nicolas não perdeu a chance. União de verdade significa liberdade para todos falarem. Mas, já que aqui o tempo é curto, eu convido todo mundo para continuar essa conversa comigo, agora mesmo, ao vivo, na minha live. Lá, ninguém vai me censurar. As câmeras captaram a expressão surpresa do apresentador e de Fábio Júnior. O jogo tinha virado completamente. Minutos após o debate na TV, Nicolas Ferreira já estava ao vivo em sua live, transmitindo simultaneamente no YouTube, Instagram e Twitter. O número de espectadores crescia em ritmo explosivo, 100 mil, 200 mil, 500 mil pessoas acompanhando em tempo real. Enquanto isso, nos corredores da emissora, o clima era de desespero. Fábio Júnior ainda estava nos bastidores, checando o celular e vendo seu nome nos Trending Topics. Ele não esperava que Nicolas usasse o próprio programa como trampolim. Na live, Nicolas foi direto. Vocês viram o que aconteceu. Tentaram me encurralar, mas a verdade sempre vence. Aqui, sem censura, vamos responder tudo. Os comentários disparavam. Fala mais, Nicolas. Fábio fugiu? A TV aberta morreu. O apresentador, vendo tudo desmoronar, tentou contato com a produção. Mas já era tarde demais. O número de espectadores na live de Nicolas Ferreira continuava crescendo. Em menos de 30 minutos, mais de 1 milhão de pessoas assistiam, um recorde absoluto. Enquanto isso, na emissora, o clima era de desespero. A equipe de produção tentava minimizar os danos, mas não havia como conter a avalanche. Fábio Júnior, ainda nos bastidores, olhava para o celular incrédulo. Seu nome estava nos assuntos mais comentados, mas não da maneira que esperava. Manchetes e posts viralizavam. Nicolas vira o jogo ao vivo e humilha apresentador e convidado. Fábio Júnior perde debate e tenta apelar para a emoção. A TV aberta já não controla a narrativa. Dentro da live, Nicolas lia alguns comentários e não escondia um sorriso. Ele sabia que tinha feito história. A verdade é que o povo brasileiro está cansado de ser enganado. Hoje tentaram armar uma emboscada, mas esqueceram que quem tem compromisso com a verdade nunca se abala. E vocês provaram isso lotando essa live? Os comentários explodiam. Aqui não tem corte, fala tudo, Nicolas. Fábio Júnior saiu de cena literalmente. A TV aberta morreu, agora é tudo na internet. De repente, Nicolas olhou para o celular e levantou as sobrancelhas. Pessoal, vocês não vão acreditar. O canal da emissora acabou de desativar os comentários na entrevista. Eles não querem que as pessoas falem sobre o que aconteceu. O chat da live pegou fogo. Censura! Censura! Covardes! O Brasil acordou. Internet 1 e 0. Mídia tradicional. A TV aberta havia tentado criar um espetáculo para desmoralizar Nicolas, mas acabou se tornando o palco de sua maior vitória. Eu disse que o Brasil está mudando. E isso aqui prova que a verdade sempre vence. A live bateu 1,5 milhão de espectadores. O sistema da emissora já não conseguia controlar a narrativa. Era tarde demais.